convocar agora o Ricardo Pulpo, por que a gente tropicaliza soluções e sistemas. Ricardo, a palavra está com você. Muito obrigado, agradeço o convite. Quando a gente escuta essa frase, né, tropicalizar os softwares, a gente imagina que veste nele uma bermuda, um chinelo havaiano, uma camisa florida. Pensa que é uma coisa legal, mas não é uma coisa legal, é uma coisa ruim, que inclusive soma ao que a Fabiana comentou na palestra dela. Vamos reproduzir a apresentação aqui? Tá. Você pode voltar uma... Não, pode ficar aqui mesmo. Então a gente pensa assim, né? Tropicalização de sistemas. Né? Por que a gente faz isso? Tropicalização parece uma coisa bacana, mas nesse caso aqui não é. Né? Então, rapidinho, para a gente não gastar muito tempo, vamos ver o que tem de diferente no Brasil, o que tem de diferente nos estados, nas cidades, o que tem de diferente na operação portuária dos terminais brasileiros, porque há especificidades em cada um deles, e alguns números. Tá? Então, bom, antes de mais nada, só para me apresentar, eu sou professor da graduação da FATEC Praia Grande, eu estou envolvido na academia com a formação de alunos para atuar no setor de TI, especificamente com programação de computadores, e a gente atende desde 2004 o setor portuário, já desenvolveu inúmeros projetos, presente aí, atuando em terminais em vários estados brasileiros, pela T2S, né? E então eu tenho esse privilégio de conhecer bastante a operação portuária em vários estados pelo país. Isso até me coloca numa posição confortável para falar a respeito disso, dessa questão da tropicalização. Primeiro, o que tem de diferente no Brasil? Inúmeros agentes interagindo. A Fabiana colocou isso já na apresentação dela. Vou reforçar isso aqui. Né? A gente não tem só a Receita Federal pedindo informações para os portos. Cada um dos ministérios, às vezes em função da carga que está dentro do container, um determinado ministério também precisa de informação. Tem um ministério responsável pela agropecuária, que é o MAPA, resolve, por exemplo, fazer inspeção em cargas e cria um fluxo de agendamento que envolve um monte de gente, inclusive o despachante, o dono da carga, o terminal. Um sistema precisa gerenciar as agendas para ver quando que isso vai ser inspecionado. Muitas vezes um desses atores quer delegar isso para outra pessoa, e aí envolve procuração, muitos documentos, muitos papéis, e nós da área de TI é que temos que resolver esses problemas que são extremamente complexos. Então, Polícia Federal também demanda informações, dentro do terminal é uma tremenda loucura, daqui a pouco tem um diagrama mostrando isso aqui. E aí vem também a questão do Estado. Cada Estado, né, não tem apenas a autoridade portuária local, cada Estado tem suas peculiaridades, e são muito diferentes. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em portos, em locais diferentes. Né? Aqui em Santos eu acho que a gente tem um ambiente mais complexo, mas em todos os estados existem peculiaridades. Nas cidades, bom, a gente sabe todos os negócios, a gente sabe como é que a loucura tributária no Brasil, isso acontece também com o porto, prestador de serviço. Né? Começa pela falta de padronização na emissão da nota fiscal eletrônica de serviço, que cada cidade adota um sistema diferente, não existe uma padronização nisso. Mas envolve outras questões. Especificamente na cidade de Santos, a gente tem, por exemplo, a DTE, que é um sistema extremamente complexo de troca de informações eletrônicas entre os terminais, que existem só aqui. Mas em Salvador, por exemplo, tem o EDI da Coeba. Em Manaus tem uma coisa muito curiosa, que é um pedágio dentro do porto de Manaus. Tem que falar até baixo, porque se a ideia vinga aqui, de repente o Porto de Santos também resolve fazer também. Né? E a gente vai ter que implementar. E na operação portuária dos terminais, assim, toda essa loucura burocrática brasileira, ela acaba se refletindo em como o terminal faz o faturamento, em como o terminal comercializa os seus serviços, porque todos esses aspectos acabam se misturando. Então, o faturamento é super complexo no terminal portuário, quando comparado com um terminal fora do Brasil. Fora do Brasil, fatura o navio inteiro e pronto. Aqui não. Aqui você fatura navio, você fatura cliente, você fatura a transportadora. Né? O faturamento aqui é uma loucura. O agendamento também é muito complexo, também
pesa aí a questão da infraestrutura local dos portos. Tem porto que não tem terminal portuário em Itajaí, por exemplo, que não tem onde os caminhões fazerem fila. O controle do semáforo da avenida fica dentro do gate no terminal portuário, né? Olha que coisa louca, né, de interação com a cidade. Como é que será que funciona isso, né? A Secretaria de Trânsito da cidade teve que colocar um botão lá dentro do gate para ele apertar e abrir o semáforo ou fechar da rua que é do município, né? Os fluxos de interação, a Fabiana mostrou aqui o quanto isso é complexo, né? O portal de serviços que o terminal tem que fazer acaba envolvendo todas essas peculiaridades. Tem muita troca eletrônica de informação, que são os famosos EDIs. E tem integração. São muitos agentes. Isso é um diagrama que resume um pouquinho o que um terminal precisa ter. Então, além do sistema de operação portuária, que é esse azulzinho aqui, que envolve toda a operação portuária, que é o que geralmente é feito por uma solução global, tem inúmeras customizações, integrações, tem sistemas de automação que envolve comunicação lá com o scanner, com o OCR, com balança, com não sei o que lá. Tem sistemas que são demandas da Receita Federal, robôs que ficam simulando a utilização de teclado e mouse para resolver problemas de comunicação com Receita Federal. Tem um monte de troca de informação eletrônica com vários órgãos e entidades das várias esferas políticas, integrações com sistemas internos de agendamento, o próprio ERP. Enfim, tem muita comunicação que os sistemas precisam fazer. Alguns números interessantes aqui no Brasil. Em geral, um sistema de operação portuária leva de 6 a 12 meses para ser implantado. Aqui no Brasil, ele leva de 9 a 21 meses. Essa é a gente lá na T2S atuou em vários projetos de integração com o que a gente chama de TOS, que são os Terminal Operating System. A média é de 12 meses, mas a gente tem uma variação muito grande, porque é uma coisa muito complexa mesmo. A gente tem mais da metade das nossas atividades lá na T2S são para resolver problemas de suporte. E a segunda grande atuação nossa é desenvolvendo coisas novas. E quando a gente fala desenvolvendo, é por causa de mudanças dos marcos legais, por causa de mudanças na forma como o terminal precisa se comunicar. A gente fala de desenvolvimento, não estamos criando coisa nova. A gente está refazendo alguma coisa porque foi uma demanda que veio para o terminal. Bom, para concluir, sem tomar muito tempo, tem muitas especificidades, especialmente do governo, devido à alta quantidade de agentes. A burocracia, a complexidade legislativa, a Fabiana já levantou isso. A comunicação ela é muito redundante, então você às vezes precisa mandar a mesma informação de uma forma diferente para uma entidade diferente e usando um canal diferente também. A complexidade operacional, né, porque é muito complexa a legislação do comércio exterior no Brasil, e a complexidade comercial que fica elevada por causa da legislação tributária complexa. Então, eu gostaria já de aproveitar até a presença das autoridades, agradecer a presença do vereador o Adilson, porque realmente é uma atitude necessária, muito importante. Agradecer ao Max por estar colocando todo mundo na mesma mesa para discutir, que a gente precisa melhorar isso. E finalizar com uma pergunta. Eu estou aqui representando uma empresa que presta serviço para o Porto. Eu não deveria estar reclamando disso, porque o governo acaba gerando muitas demandas para a gente, né? Mas não é bom isso. Por quê? Se nós estamos tão debruçados, se nós estamos sempre tão comprometidos, resolvendo problemas especificamente do Brasil, que não podem ser exportados, como é que a gente vai trabalhar em inovações que podem efetivamente ser exportadas e gerar valor para o país? Então, deixo essa pergunta para ser refletida por todos nós aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Sensacional. Eu concordo, né? Muitas vezes a gente tropicaliza porque a gente traz a solução para cá e a gente quer desenvolver coisas no Brasil que já estão em funcionamento no mundo há muito tempo, né? Muitas vezes a gente percebe, o Marcos já teve a oportunidade de conhecer outros terminais espalhados aí pelo mundo, muitos aqui presentes também, que nós queremos nos comparar com Roterdã, comparar com outros portos como Antuérpia, mas se a gente não resolver esses problemas, muito dificilmente a gente vai conseguir chegar no nível de competitividade equivalente a esses portos.
O que eu quero dizer com isso? Fica o meu recado. Não adianta trazer o modelo de educação de Rotterdam para cá, porque a gente tem certas especificidades que a gente precisa equacionar primeiro. Primeiro precisamos fazer a nossa lição de casa.